Boa noite, estudantes, professores. Seja bem-vindo a mais uma aula, terceira série do ensino médio de biologia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. E quem vai dar essa aula é a professora Dani. Mas antes vamos fazer o quê? Nossas orientações prévias, né? Que sempre fazemos no comecinho das aulas, né? Então, qual que é a orientação que vocês têm que fazer? Fazer anotação no caderno, né? Colocar a data, o roteiro de estudo, lembrar qual o tema da aula, o componente, prestar atenção na aula, fazer todos os registros que vocês acham relevante e que tem em mão, no caso, o caderno volume 1, porque hoje a habilidade que vocês vão trabalhar, ou melhor, recordar essa habilidade é reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos. E a Daniela vai falar para você o conteúdo dessa aula. Boa noite, Dani, tudo bem? Boa noite, Simone. Boa noite, estudantes. Boa noite, professores que nos acompanham e familiares também. Então, hoje a gente vai retomar aí essa habilidade que a Simone comentou. E o conteúdo que vamos trabalhar são os critérios de classificação aí e as categorias taxonômicas que são reconhecidas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização dos seres vivos em reinos e domínios, certo? Então, para a gente falar dessa questão de classificação dos seres vivos, então vamos pensar na diversidade. O que é a diversidade? Quando a gente fala diversidade da vida, os inúmeros seres vivos que a gente tem, de grupos diferentes. Então, só nessa imagem aí a gente já tem diversos grupos, e a gente consegue, se a gente pegar, por exemplo, os insetos, tem uma variedade muito grande. Então, quando a gente fala dessa diversidade, da biodiversidade, a gente está falando justamente aí dessa questão da diversidade da vida. Então, quando a gente tem tantos seres vivos, como que a gente faz para estudar esses seres vivos? Com essa diversidade tão grande, como que a gente pode fazer para que esses seres vivos eles sejam estudados? Será que a gente consegue estudar todos de uma vez, todos no mesmo grupo? Então, quando a gente fala nessa grande quantidade de seres vivos, a gente está falando justamente como que a gente pode fazer para estudar esses seres vivos. E aí vem o que a gente fala de como classificação. Então, a gente gosta de agrupar aí os seres vivos. E eu fico com essa pergunta para vocês, tá? Para a gente começar. Então, o que é a classificação para você? Para que a gente classifica aí os seres vivos? Então, comenta no chat, daqui 2 minutinhos a gente volta.
Dani, o chat tá bombando aqui, né? Os professores estão repassando os comentários dos alunos, né? E colocaram assim, que nem o professor José colocou que para poder estudar melhor, né, e compreender melhor cada espécie, que é usado, no caso, a classificação para melhor organização, tá? E também colocou aqui, a professora, achei legal dela aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, para facilitar o estudo, mas eu já perdi o comentário muito legal da professora aqui, mas a grande maioria colocou que se organizar, né, para facilitar o estudo, para facilitar também o entendimento, né, a explicação dos professores colocaram também. Então, quando a gente fala nesse processo de classificar, né, é uma coisa inerente da gente. Né? Então, o ser humano tem essa questão, né, de classificar as coisas, de agrupar coisas semelhantes, né, de acordo com as suas semelhanças e diferenças. Né? Então, a gente faz isso com muitas coisas. Né? E para a gente fazer isso, a gente utiliza de alguns critérios. Né? Então, quando a gente fala em classificação, a gente está falando justamente, né, nessa questão de agrupar. Então, como que a gente faz isso? A gente agrupa conforme as semelhanças, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas frutas e essas frutas estão misturadas. E a gente pode organizar essas frutas, né? Agrupar essas frutas de acordo com as suas características ali. Só que aí, quando a gente pensa nessa questão, né, da biologia dos seres vivos, até pouco tempo, a gente se prendia a essa questão, né, visual, então morfológica. Mas aí, devido aos avanços, né, nos estudos que a gente tem, e atrelados à tecnologia, começaram a se pensar se somente essas características elas eram suficientes. Né? Então, aí, quando a gente fala dessa questão né, de agrupar, da classificação, esses caracteres, né, essas características morfológicas, elas são aí juntamente levadas em consideração, mas com características a nível molecular. Né? Então, quando a gente fala a nível molecular, hoje em dia a tecnologia permite com que a gente estude as moléculas, né, de DNA, de RNA, as proteínas. Né? Então, a partir desses estudos, a gente também consegue agrupar os seres vivos, né, de uma forma, usando critérios mais específicos, né, critérios que são ali relacionados a essas moléculas, né, a nível molecular. Então, quando a gente fala em sistema de classificação, ao longo dos anos, né, desde que o ser humano existe, a gente tem essa questão de agrupar coisas. Né? Então, a gente observa e a gente agrupa essas coisas. A gente agrupa, por exemplo, elementos químicos, né, Simone? Na tabela periódica, a gente não agrupa esses elementos químicos de acordo com as características. Isso, estão organizados, bonitinho a tabela. Né? Então, existe essa questão, a gente consegue agrupar, por exemplo, se você coloca suas roupas, né? Você vai dobrar e você decide que você vai colocar, sei lá, camisetas coloridas em um canto e camisetas de cores neutras em outro local. Né? Então, existem várias formas, vários critérios que a gente utiliza para classificar e para agrupar, né, tudo que a gente tem, que a gente utiliza. Né? E da mesma forma a gente faz com os seres vivos, justamente para facilitar os estudos, para fazer com que a gente consiga enxergar, né, ter um panorama do todo, mas também as especificidades de cada uma das espécies. Né? Então, se a gente for pensar aí como que a gente estuda a variedade de espécies, né? Como que esse processo ele vai acontecer? Da mesma forma que eu falei, como a gente utiliza, né, para classificar qualquer coisa, a gente precisa utilizar critérios. Né? Então, foram surgindo aí sistemas de classificação. Tá? E esses sistemas de classificação, eles foram elaborados ao longo dos anos justamente para conseguir organizar e compreender, né, a diversidade que a gente tem aí das formas de vida dentro do nosso planeta. Né? Então, quando a gente fala desses sistemas, eles levam em consideração o quê? Critérios. Né? Então, são critérios pré-estabelecidos, né? Então, são regras ali utilizadas de acordo com a necessidade de cada um desses sistemas de classificação. Né? E aí, quando a gente fala nessa questão, a gente tem, né, se a gente for pensar lá, 4 a.C., né, Aristóteles fez essa primeira tentativa.
né? E aí ele usou o que a gente chama de um sistema artificial, né? O que é esse sistema artificial? Ele simplesmente utilizou para esse tipo de classificação dos seres vivos uma classificação, né, do que era observável. Então, ele olhou para aqueles seres vivos e observou, né? Então, ali são caracteres macroscópicos, né? E a partir disso ele foi classificando. Então, por exemplo, ele classificou em grupo de plantas seres que não se locomoviam, em grupo de indivíduos que se locomoviam, tinham os animais. Né? Então, qual que foi o critério dele? O critério utilizado foi o movimento. Então, seres estáticos eram plantas, seres com movimento eram animais. Né? E dentro disso, outras coisas também observáveis foram sendo levadas em consideração. Né? E a gente fala que é um sistema que, na verdade, cada indivíduo ali vai acabar surgindo ali, né, selecionando os critérios que vai utilizar. Né? Então, quando a gente fala nesses sistemas artificiais, então são muitas vezes ligados, de repente, ao comportamento. Né? Então, nesse caso, por exemplo, seres que se movimentam são animais, seres estáticos são plantas. Daí, claro que se a gente for pensar nessa época, não se tinham ferramentas suficientes, né, para ter estudos onde a gente conseguiria entender mais a fundo como que era uma célula, como essas células eram formadas. Né? Então, a gente está falando aí de um tempo muito remoto. Né? E é claro que, conforme o tempo foi passando, as pesquisas, né, os estudos, aí, eles foram sendo continuados, justamente porque, né, isso é inerente do ser humano, então, cada vez mais essa forma de tentar organizar para estudar os grupos, foram sendo criados outros sistemas. Né? E aí, dentro desses sistemas, a gente tem inúmeros pesquisadores aí que tiveram a sua, né, contribuição relacionada a esses sistemas de classificação. E aí a gente pode dizer que chegou o Linneu. Né? Então, o sistema de classificação aí, onde realmente aconteceu um processo de organização ali dos seres vivos, a gente tem, né, um nome ali bem famoso, que foi o Linneu. Tá? Então, assim, esse sistema de classificação, ele também, né, foi baseado ali apenas nos caracteres externos, né, no que era ali observável. Então, a gente precisa entender que hoje em dia, né, como eu comentei, a gente tem muita tecnologia, a gente tem aí ao longo do tempo, né, que nessa época, se a gente for pensar, Linneu, ele era da galera ali do criacionismo, né? Então ele não acreditava muito nessa questão dos processos evolutivos das espécies, né? Então ele tinha essa visão criacionista e aí, a partir disso, né, ele conseguia trabalhar com esse sistema de classificação ali do que ele conseguia observar. Né? Então, ele foi dividindo, né, agrupando, na verdade, esses seres vivos de acordo com as suas características. Né? Só que, por muito tempo, né, até essa época, existia essa dualidade aí, né, entre plantas e animais. Conforme esses estudos eles foram avançando, e cada vez mais os estudos evolutivos, né, e a classificação dos seres vivos começaram a conversar ali e foi se percebendo, entendendo que seria uma forma interessante e realmente muito proveitosa de classificar os seres vivos, né, entender essas relações. E aí, então, a gente tem o que surge essa questão, né, da relação de parentesco entre as espécies. Tá? Então, esse parentesco evolutivo aí, que é o que a gente chama de filogenia. Tá? Então, dentro da filogenia ali é estudar justamente o parentesco dos seres vivos, né? E entender essa questão evolutiva. Tá? Então, essa proximidade com os seres vivos, essa proximidade evolutiva. Tá? E a partir disso, relacionar esses graus de parentesco aí. Então, esse vem a ser um sistema que a gente chama de sistema natural. Né? Então, ele vem trazer para a gente contribuições a nível molecular.
então, entender a proximidade desses grupos de seres vivos, né, não só pela forma que eles aparentam, mas sim pelas moléculas, né, pelo seu material genético, então pelas informações genéticas ali, pelo tipo de proteína que aquele indivíduo produz. Então, a partir daí, a nível molecular, conseguiu assim se ter uma relação mais precisa de parentesco entre os seres vivos, né? Então, aquela velha história que às vezes os nossos olhos nos enganam, né? Então, por mais que você observe e ache que são parecidos ou que são muito diferentes, na verdade, a nível molecular podem ser muito próximos, né? Então, é importante esse estudo, essa relação aí, né, da classificação dos seres vivos atrelado a essa questão evolutiva, tá? Então, é muito importante esse ponto de vista aí, que é o que a gente trabalha hoje em dia, né, na atualidade, com todas as ferramentas que a gente possui aí e tecnologia, tá? Então, como que a gente faz, né, para estudar essa variedade de espécies? Então, como eu comentei, imagina um grupo muito diverso, né? A gente tem lá, ó, 1.250.000 animais invertebrados. Gente, é muito animal invertebrado, né? E dentro desses grupos, aí será que daria para a gente estudar tudo ao mesmo tempo? Então, por isso que é dividido, né, organizado isso em grupos, né? Então, a gente agrupa esses indivíduos e, a partir disso, a gente consegue uma maior facilidade, né, em estudar esses organismos. Porque, conforme a gente vai avançando os estudos, cada vez mais é mais específico, né? Então, por exemplo, quando a gente chega na graduação, a gente já está num nível um pouco mais específico de conhecimento ali do que quando a gente está no ensino médio. Aí, se a gente passa para o mestrado, a gente está num nível mais específico ainda. Então, por exemplo, se eu estudei biologia na universidade, na graduação, e aí eu vou estudar no meu mestrado répteis, por exemplo. Mas o que de répteis? Algo muito específico, né? E cada vez mais se tornando mais específicos. Então, a diversidade de seres é muito grande, tá? Então, é muito importante a gente agrupar aí esses indivíduos, tá? Para a gente conseguir classificar. E apesar de hoje a gente utilizar aí nessas questões da biologia molecular, né, a nível molecular, é importante a gente lembrar que aquilo que Linneu trouxe continua no sentido de que a estrutura organizacional, né, do que ele trouxe para a gente. Então, a forma como a gente utiliza esse sistema, né, binomial, que é justamente, né, você colocar ali agrupando esses indivíduos conforme eles se tornam cada vez mais específicos, né? Então, se a gente observar, a gente tem categorias mais abrangentes, né? E a partir dessas categorias mais abrangentes, elas vão se tornando cada vez mais específicas, né? Então, se a gente pensar como exemplo aqui, o ser humano. Então, a gente consegue observar que existem, né? Eu aqui tentando pegar o coloridinho da caneta, em uma cor muito estridente. Então, a gente tem aqui, ó, um domínio, tá? O reino Animalia, um filo, que já é uma categoria, né, que vai abranger ali determinados grupos, determinadas características, né? Aí a gente tem aqui na classe dos mamíferos, a ordem dos primatas, né? Então, cada vez mais se tornando mais específico até a gente chegar aqui a nível de espécie, né? Então, a gente parte do nível mais abrangente para o nível menos abrangente, né? Então, é como se a gente fizesse, na verdade, aqui um funil, né? E cada vez mais essas características fossem mais específicas, tá? Então, quando a gente fala aqui em classificação biológica, para a gente lembrar, né, desse sistema aí de Linneu, existe uma hierarquia entre esses grupos, né? E essa hierarquia vai sempre dessas categorias mais abrangentes para menos abrangentes, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de táxons, né? Então, quais são esses grupos, né? Quais as características que fazem com que esses indivíduos sejam ali colocados dentro desses grupos, dentro desses táxons, né?
dessas informações, desses grupos aí que a gente denomina de táxons, né? Então, se a gente for pensar um indivíduo de determinada espécie, ele pertence a um gênero. Dentro desse gênero, você pode ter várias espécies, né? E aí, essas várias espécies aí que participam desse gênero, a gente pode ter se tornando cada vez menos abrangente, né? Então, se a gente pensar, várias famílias comportam vários gêneros diferentes de espécies. Então, esses caracteres, né, essas informações aí referentes aos seres vivos, vai possibilitando o agrupamento deles dentro desses táxons, tá? Então, quer dizer, essa ideia da classificação biológica de Linneu, ela segue, né, nesse quesito dessa estrutura, conforme a gente consegue ali agrupar os indivíduos, né? Então, essa organização, ela é utilizada ainda hoje. Só que hoje a gente utiliza outros critérios, né, para incluir esses indivíduos nos determinados grupos, né? Então, se antes a gente tinha um determinado critério para colocar o ser humano no reino animal, hoje a gente utiliza de outros critérios, né? Aí de critérios a nível molecular, ok? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, aqui a gente tem essa categoria, né, mostrando aqui para a gente relembrar. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ok? E agora aqui uma interação para vocês, lembrando daquilo que eu comentei, né? Às vezes os nossos olhos nos enganam. Então, essa interação aqui para a gente brincar um pouquinho, relacionar essa questão, né, do que a gente observa, se realmente isso está de acordo a nível molecular também. Tá? Então, aqui a gente tem uma interação, onde eu vou pedir para vocês observarem essas imagens, tá? E aí, para vocês responderem no chat para mim. Como que vocês agrupariam, né, os vegetais acima? Então, a gente tem ali a foto de uma melancia, de um melão e de um pepino. Então, quais critérios que você utilizou, tá? E como que você agruparia? Então, quem seria mais próximo ali? Se a gente for pensar nessa questão de proximidade aí em relação a esses grupos, tá? Então, a melancia talvez seria mais próxima do melão, né? Ou ao contrário. Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho e compartilhem. A gente volta daqui a pouquinho. Retomando aqui o chat, Daniela, bastante interação dos professores, né? Trazendo as respostas dos alunos.
Aqui eu vou ler uma para vocês. A professora Sueli falou que o melão e o pepino juntos pela cor interna e pela disposição da semente. Aí aqui teve uma que foi interessante também. A professora Sandra colocou que pelo corte, todos são circulares na secção paralela. E aqui a professora Maria, acho que Camila, por começar com a letra M e P. O que significa? Não entendi. Esse daí da letra MP? MP. Então, vamos pensar o seguinte, ó, cada um aí usou o seu próprio critério. Né? Então, a ideia era justamente essa, então cada um usasse o seu critério e tentasse classificar aí. No caso desse, eu acho que ela usou o seguinte, M para dizer que melancia e melão são mais próximos porque começam com a mesma letra, e que pepino é diferente porque ele não começa com a mesma letra. Outra letra. Então, assim, é uma forma, um critério que ela utilizou. Então, a letra inicial ali, como que começa com a letra M. Então vai ser isso, né? E aí os outros critérios, né, utilizaram a forma para a cor interna, né? A semente. A disposição da semente. Então, assim, esses são todos os caracteres que se a gente observar, né? Mas agora eu vou perguntar uma coisa para você, Simone. Se você olhar lá, né? Agora a gente não está na aula de classificação, mas na vida, assim, você vai lá no hortifruti e aí você vê e alguém te faz essa pergunta: a melancia e o melão são próximos do pepino? O que você acha, assim, na hora? O que ia vir na sua cabeça? Melancia e melão são próximos do pepino? Os três ali, eles são parentes, você acha? Eu acho que o melão e o pepino são mais parentes que com a melancia, não? Mais parentes do que com a melancia? É. Então vamos descobrir, gente. Suspense. Vamos lá. Olha, se a gente observar aqui, eu coloquei aqui a classificação, né, dentro ali dos táxons que o Linneu apresentou para a gente. E aí aqui todo mundo é do reino das plantas, né? Do reino plantae aqui. Eles participam da mesma divisão, né? Então, o mesmo grupo. Então, o que a gente vai percebendo? Que se a gente observar até esse momento aqui da família, né, se a gente chegar até aqui, todo mundo participa da mesma família. Ó. Né? Então, tanto a melancia, quanto o melão, quanto o pepino fazem parte da mesma família. Né? Então, eles são aparentados em um nível, né, até família, participam do mesmo grupo. Só que aí, quando a gente chega no gênero, eles já são de gêneros diferentes. Né? Então, a melancia, para quem falou, realmente, a gente tem aqui o melão e o pepino, eles são agrupados, né? Eles são mais próximos. Então, se a gente fosse fazer um desenho aqui, né, de um cladograma, a gente ia perceber, né, que a proximidade aqui desses dois é maior. E eu apertei alguma coisa que não devia. Então, quando a gente fala, né, nessa questão desses critérios, percebam que a gente teve respostas diferentes que, de acordo com os critérios que foram utilizados pelas pessoas, dentro do critério delas, né, estão corretas. Né? Então, não posso virar e falar assim, não, quem usou o critério que melancia e melão são próximos, porque eles começam com a letra M, qual que foi o critério? O critério que a pessoa utilizou foi indivíduos com a mesma, né, utilizando ali a mesma letra inicial, vão ser mais aparentados. Né? Então, percebam que quando a gente fala nesses critérios, muitas vezes eles podem ser subjetivos, né? E era isso que acontecia muito antigamente. E aí a biologia molecular, a filogenia chegou justamente para ter critérios mais objetivos que a gente conseguisse ver isso a nível molecular. Então, Dani, eu posso falar que o pepino e o melão são irmãos de pais diferentes e a melancia é o primo? Exatamente. Se a gente for pensar nesse sentido, sim. Né? Se a gente for transpor isso para o nosso dia a dia, a gente pode dizer que eles são aparentados, né? Eles estão fazendo parte ali da mesma família, mas eles têm pais diferentes, né? Legal. Então, a gente consegue utilizar aí esses critérios, tá? Então, quando a gente fala de critério, é importante a gente entender e ter esses critérios definidos para a gente não cair, né, nessa questão aí, né, de tá certo, tá errado, sempre vai acontecer isso, gente, dependendo do critério, é o que a gente vai ter ali levando em consideração, né, que vai ser possível para aquele sistema de classificação. Tá? Então, os critérios, a definição dos critérios é muito importante. E é isso que faz com que, muitas vezes,
existe essa modificação, né, nessas formas de classificação que a gente vai percebendo ao longo do tempo. Justamente, né, por essa questão da gente ter mais tecnologia, então a gente ter mais estudos aprofundados a moléculas de DNA e coisas do gênero. Tá? Então, critérios aqui que são importantes quando a gente fala na classificação dos reinos. Tá? Então, dentro da classificação dos reinos, quais foram os critérios utilizados? Né? Se os seres eles produzem seu próprio alimento ou se eles dependem de outros seres vivos para se alimentar. Né? Então, a forma de nutrição. Então, se esse indivíduo ele é autótrofo ou heterótrofo. Né? A organização celular, então, são seres unicelulares ou pluricelulares? Né? O tipo de célula que esse indivíduo possui. Então, se é uma célula eucarionte ou se é uma célula procarionte. Né? Então, esses são alguns termos aí e critérios utilizados dentro, né, da classificação em reinos. E aí a gente tem também a classificação em domínios, certo? Que além, né, de todos esses critérios também é levado em consideração o nível molecular, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, essa comparação ali a nível molecular. Então, levando em consideração a molécula de DNA, molécula de RNA, né, o RNA ribossomal, e aí entendendo, né, as proteínas, enfim, são utilizados esses critérios a nível molecular também, tá? Isso para classificação em domínios. E aí a gente falando, né, dessa questão aí de classificação em reino, em domínio, e eu quero uma perguntinha aí para vocês, tá? Vamos para mais uma interação e eu quero saber de vocês. O sistema de classificação mais conhecido é o dos 5 reinos, né? E aí eu quero saber que você comente aí no chat para a gente. Quais são os reinos que você conhece? Então, 2 minutinhos e a gente já volta. Dani, voltando aqui, bastante interação dos professores, dos estudantes, né? Aí eles colocaram aqui, Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae. Eu sei falar. Exatamente. Então, a galera tá afiada aí. Então, retomando essa habilidade aí, o pessoal tá super afiado, lembrando aí dos 5 reinos. Né? E a professora Thalita colocou assim que essa aula ficou bem melhor agora com o uso da lousa digital. Ah, gente, essa lousa digital, isso aqui é um presente, né? É muito bom. Acho que todo mundo devia ter uma lousa digital na vida, porque traz felicidade durante as aulas. Então, ó, voltando aqui, né? Quando a gente fala nesses critérios aí de classificação, foi proposto, né, por um pesquisador aí, por Whittaker. Não sei se eu estou pronunciando certo, porque eu sempre erro a pronúncia. Então, a ideia é agrupar os seres vivos em reinos, né? E aí ele fala desses 5 reinos, do reino Monera, do Protista, do Fungi, Plantae e Animalia, tá? E aí existem características, né, que vão agrupar cada um desses grupos aí, né? E a gente vai começar falando do reino Monera. Então, dentro desse reino a gente tem as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias, né? São seres procariontes. Aí a maioria tem parede celular, são unicelulares, tá? Mas podem formar colônias. E são autótrofos, fotoquimiosintetizantes ou heterótrofos, tá? Então, dentro daqueles critérios que a gente comentou, né? E aí a gente tem o reino protista, que também traz essas características. Os representantes aí dentro desse reino, as algas e os protozoários,
tá? Então, são células do tipo eucariótica. E aí, alguns possuem parede celular, outros não. São seres uni- ou multicelulares, alguns conseguem produzir seu próprio alimento e outros não também, né? E aí a gente tem o reino fungi, representado pelos cogumelos, por bolor e leveduras, tá? Então, aí também algumas características, né? Seres eucarióticos, presença de parede celular, organização entre uni- e multicelulares, né? E são tipos de heterótrofos, certo? Fazem a nutrição ali através de absorção. A gente tem o reino das plantas, então dentro das plantas aí a gente tem árvores, né, gramíneas, né, samambaias, seres eucarióticos. A gente sabe que todos têm parede celular, são multicelulares, né, e produzem aí o seu próprio alimento, são autótrofos fotossintetizantes. E a gente chega no nosso reino, no reino animal aí, né, então pássaros, água-viva, a gente tem alguns exemplos aqui, algumas imagens como representantes, tá? E aí são seres eucariontes, multicelulares e heterótrofos também por ingestão, nesse caso, tá? Então aqui a gente tem essa classificação, né, em reinos, então levando aqueles critérios, né, a forma de nutrição, o tipo celular, a quantidade de célula, e aí ao longo do tempo, com o estudo aí, com os estudos, né, moleculares aí de biologia molecular, esse processo aí dos estudos filogenéticos, a gente tem uma nova proposta aí, né, de dividir esses indivíduos em domínios, tá? Então aí Carl Ruse, ele fez, né, ele propôs essa classificação aí baseada na filogenia molecular, tá? Então, uma categoria acima do reino, que ele determinou como domínio. Então, quando a gente fala nesse tipo de categoria, a gente tem aí a exclusão de alguns desses reinos, né? Então, por exemplo, o Monera, ele deixa de existir, o protista também, tá? Então, ele classificou esses grupos aí em bactérias, né, que são as verdadeiras bactérias, arquibactérias, que antigamente a gente achava que eram grupos mais primitivos, né? Hoje a gente sabe que eles são um grupo mais recente do que as próprias bactérias, tá? Então, esse reino Monera, se a gente for pensar aqui, a gente tem o quê? Antigamente, esses dois carinhas aqui eram o Monera. E aqui a gente tem, né, todos os outros. Aí não dá para ler. Não dá para ver, né? Vou colocar aqui. Os outros reinos ficaram aqui. Então, todos os seres eucariontes, né, passaram aqui a contemplar esse domínio, tá? Então, aí a gente tem 3 domínios. Então, bactéria ali com as bactérias verdadeiras, e a gente tem o arquea, que antes eram bactérias consideradas mais primitivas. Normalmente, elas vivem em regiões extremas, né, ou em relação ao substrato, em relação à disponibilidade de determinados nutrientes. Só que hoje a gente sabe que também elas são encontradas em outros locais mais amenos. Tá? Então, isso tudo foi descoberto através da análise ali de RNA ribossomal, tá? Feita, apresentada aí por esse pesquisador para a gente. Então, quando a gente fala nesse critério de classificação, né, utilizando aí os domínios, essa classificação ela vai alterar sim, essa proposta dos 5 reinos, como eu comentei com vocês, né? E aí, então, o reino Monera ele deixa de existir. A gente tem esses procariontes divididos em 2 grupos e os eucariontes ali, tá? A gente não vai conseguir resolver essas questões, mas eu trago essas questões na próxima aula para a gente continuar esse conteúdo. Queria agradecer a participação da Simone. Obrigada. E eu queria também que vocês, por favor, fizessem a avaliação da nossa aula lá e comentassem o que vocês acharam, o que pode melhorar. Então, agradecer a presença da Simone e boa noite a todos. E a gente se vê na semana que vem. Beijos e até mais. Boa noite, até a próxima.